O assunto é ginecologia e obstetrícia, com o nosso ginecologista oficial de toda quinta-feira, Dr. Gustavo Vitorino. Tudo bem, doutor? Sônia, tudo bem. Muito bom te receber. Que bom estar aqui. Doutor, é um carinho. Ó, lembra que eu tinha colocado quinta-feira passada? Lembra, né, doutor? Um monte de gente deixou lá no Facebook perguntinha. Eu falei, quer mandar pergunta? Deixa lá no Face. Aí eu tô naquele post de quinta passada ainda, tá bom, gente? Não adianta colocar em outro, não. Tem que ser nesse aqui, ó, lá de quinta passada, lá no meu Facebook. Ou então, se você preferir, manda um e-mail para o vitrinelondrina@tarobá.com.br com a sua pergunta para o Dr. Gustavo Vitorino, que daí na próxima quinta-feira o doutor responde você. Então eu vou intercalando com as perguntinhas que o pessoal ligou com as perguntas do Facebook. Vou começar no Face. Vamos lá. Pode? Opa. Então vamos lá. Olha aqui, ó. Aqui no Facebook, a Luana Saraiva, ela pergunta: o que fazer para evitar infecções na gravidez? Lu, não tem muito segredo. Na verdade, aumenta o número de infecções da gravidez pela diminuição natural de imunidade que acontece. As infecções ginecológicas são mais comuns, inclusive, por conta da mudança do ambiente vaginal. Então, assim, é manter hábitos saudáveis. Por exemplo, as infecções mais comuns são infecção de urina. Então, a mulher deve tomar muito líquido durante a gravidez, evitar ficar segurando. Eu sei que já é meio chato, porque toda hora dá vontade de ir no banheiro, mas não deve ficar segurando e deve beber bastante água. E é óbvio que bebendo bastante vai ter que ir mais vezes no banheiro. No ambiente vaginal, usar roupas que permitam uma respiração melhor, uma transpiração melhor do ambiente vaginal, abusar de saias, vestidos, roupas que sejam mais agradáveis, não tão apertadas, e isso ajuda na manutenção do ambiente vaginal saudável. Pode ser usado sabonete líquido, preventivo, aqueles sabonetes íntimos, só saber usar corretamente, uma vez por dia só, evitar o abuso deles. Então, esses hábitos, e manter uma boa alimentação, claro, colaboram para evitar infecções. Mas é impossível a gente prevenir todas, porque a diminuição de imunidade vai favorecer isso. Então, não tem como garantir que não vai ter nada. A Cássia Ferreira aqui do Face, ela faz uma pergunta interessante, ó. Tenho 28 anos, 3 filhos, fiz laqueadura faz 4 anos e na última cesárea senti muita dor por dentro. A cesárea queima, ela diz. Procurei um ginecologista e me falou que é normal, porque é dor nas trompas. Aí ela tá preocupada, porque nos dias que ela menstrua, ficam mais dores e dores mais constantes. Eu não posso dizer que seja anormal, Lu. Olha, foi mexido 3 vezes, ela fez 3 cesarianas, então são cicatrizes que se repetem, se formam novamente, e mexeu nas trompas. Muita gente tem esse conceito de que quando opera, faz a laqueadura, vai ter mais dor, mas não necessariamente. Então, o que pode acontecer depois de uma laqueadura é que você interrompe a trompa e pode acumular mais a secreção, o líquido natural da trompa, e fazer pequenas dilatações da trompa. Isso pode gerar dor. Tem que ser avaliado se é isso ou não, aí tem tratamento específico para isso. Agora, uma pessoa que operou 3 vezes, Lu, infelizmente é uma das desvantagens da cesárea, né? Mexeu 3 vezes no abdômen, abriu 3 vezes, fechou 3 vezes. O processo cicatricial, aderências, podem gerar dores. Não é para ser uma dor insuportável, terrível, mas eventualmente, num esforço um pouco maior, um jeito que faz o movimento, ela pode ter dor. Aí, enfim, é uma coisa mais complexa para resolver totalmente. O Rodrigues ligou semana passada e perguntou: qual que é o tratamento para Gardnerella? O que é isso? Isso é uma bactéria, Lu, o nome completo dela, o nome e sobrenome é Gardnerella vaginalis. Como o próprio nome já diz, é uma bactéria típica do ambiente vaginal. O tratamento pode ser de nenhum a usar cremes vaginais e antibióticos específicos. Nenhum por quê? Porque é uma bactéria específica do ambiente vaginal. Então, só ter a presença dela ali, como a gente tem bactérias no corpo todo, pode ser normal. Se você tem sintomas específicos que são referentes a essa bactéria, aí você deve tratar. Então, por exemplo, fez o preventivo, não está sentindo nada. O preventivo veio lá, não tem lesão nenhuma, mas tem a presença de Gardnerella vaginalis, isso pode até ser considerado normal. Agora, ela tem um sintoma específico, causando um corrimento, um cheiro forte, um desconforto, aí você vai ter que tratar. Aí o tratamento vai depender da situação. Pode ser feito com cremes vaginais comuns, que tenham substâncias próprias para Gardnerella, ou comprimidos. Aí depende da avaliação do médico na hora que ele estiver medicando. Tem 2 perguntas aqui, doutor Gustavo, relacionada à menstruação. Ó, uma é aqui no Facebook, com a Maria Lúcia Fernandes Amorim, que ela coloca assim: é normal menstruar 2 vezes por mês? Ela tem 41 anos e
pergunta se pode ser pré-menopausa. E a outra é aqui, a Arlete, tem 50 anos e ainda menstrua com muito fluxo nos primeiros 2 dias. Vou começar pela de 50, Lu. Olha, a menopausa ela acontece na média por volta de 48, 49 anos. Mas pode acontecer mais tarde. Então tem mulheres que menstruam naturalmente até 53, 54. E o fluxo vai ser variável, pode se manter igual a vida toda, ou tem períodos que está um pouco aumentado, por isso que está um pouco diminuído. Então isso pode ser normal para ela. No caso da Maria Lúcia é normal. Pode ser normal. Pode menstruar 2 vezes por mês? Não, então, o menstruar 2 vezes aí vai depender, Lu. Porque assim, muita gente acha que menstruar regulado é menstruar sempre no mesmo dia. E não é bem isso. É o intervalo de tempo que vem entre uma menstruação e outra. Então, por exemplo, a maioria das pessoas menstrua na média com 28 dias. Isso. Se ela menstruou dia 1º, dia 29 ela menstrua de novo. Aí São ela vai 2 vezes no calcular mesmo que é mês. Mas que está certo. Mas está dentro do período normal. Entendi. E isso é ciclo médio, 28 dias. Tem pessoas que têm um ciclo um pouco mais curto, de 24, 25 dias. Então pode acontecer, por exemplo, de menstruar dia 3 e dia 28 de novo. Então, depende. Se ela rigorosamente menstrua toda vez, 2 vezes no mês, por exemplo, dia 1º, dia 15, dia 28, dia 13, assim, ó, sempre dando 2 vezes com um intervalo menor do que 23, 24 dias, tem que ser avaliado para ver se é alguma coisa por ela estar chegando na menopausa, que já está com 41 anos, se tem algum outro distúrbio que justifique isso. Agora, se é nesse caso que eu te comentei, pode ser considerado normal. E a Arlete com muito fluxo nos 2 O primeiros fluxo dias? é bem variável, Lu, porque vai depender do número de filhos que ela teve. Ao longo do tempo, se aparecer algum pequeno mioma que não causaria nada, o útero pode crescer um pouquinho, ficar inchado, isso aumentar fluxo. Aí ela tem que fazer o preventivo anual dela normal e, é claro, referir isso para o médico para ele avaliar se é um problema ou não. A Leila Luz, aqui no Facebook, ela coloca assim, olha, fiz uma bariátrica há 3 meses e meu cabelo está caindo muito. A pergunta, posso tomar remédio para parar de menstruar? Pode, sem problema. Tem várias opções para a gente fazer isso. Alguns médicos até recomendam. Então, assim, existem pessoas que são normais e têm um fluxo menstrual um pouco maior. Menstrua 5 dias num fluxo mais volumoso. Depois de uma bariátrica, é uma cirurgia restritiva. Ela não deixa absorver uma série de vitaminas. E é relativamente comum que mulheres que fizeram cirurgia bariátrica tenham um maior risco de anemia. Se ela sangra muito, ela aumenta o risco de anemia dela. Então, às vezes, é uma indicação médica de se bloquear a menstruação para não deixar que ela fique entrando e saindo de anemia. Então, pode ser e deve ser avaliada essa necessidade. A Williane Silva aqui do Face, ela tá grávida, faz 30 semanas. Ai, que bonitinho, né? Tá quase lá, né, Lu? Tá quase lá. Mas ela diz que ela tá com infecção de urina e pergunta se pode provocar parto prematuro. Pode. Todas sério? as infecções que a gente tem... Olha, gente. É que uma das infecções mais comuns é a infecção urinária na gravidez. Mas qualquer infecção pode levar a parto prematuro, inclusive dentário, tá, Lu? Muita gente assusta quando a gente fala isso, mas pode ir no dentista na gravidez? Não só pode, como deve. Para Existem evitar, até, né? O que a gente chama de pré-natal odontológico, que não é que ele vai fazer grandes tratamentos, mas você tem que cuidar da saúde bucal, porque várias infecções de boca podem também ocasionar parto prematuro. A infecção urinária, que é uma infecção comum na gravidez, não é que todo mundo vai ter, é uma das principais, que pode fazer desencadear trabalho de parto prematuro. Então ela deve tratar e ficar atenta com relação a isso, seguir a orientação do médico para que se evite que ela tenha um parto prematuro. Nossa. A Maria tem 50 anos e toma taxofeno A1. O que é isso? Amoxifeno deve ser. Ah, tá escrito errado aqui, produção. Não, é porque tem várias apresentações na farmácia e às vezes tem alguma que pode se chamar parecido com isso. Tá, então é tamoxifeno. O que é isso? Tamoxifeno é um nome químico, vamos dizer. É uma das medicações que pode ser usada no controle pós-operatório de um câncer de mama, por exemplo. Tá, faz 1 ano que ela toma isso. E faz 2 meses que parou de descer para ela. Ela corre risco de engravidar? Ela tá fazendo tratamento para câncer de mama. Então, Lu, aí tem que avaliar como está o estado hormonal dela do ponto de vista de ovulação, tá? Porque o tamoxifeno, ele não é um anticoncepcional. Ele é, vamos dizer assim, um anti-hormônio. Pessoas que operaram de câncer de mama e nesse câncer, que é avaliado depois do laboratório, tem receptores hormonais, ou seja, aquele tecido responde mais hormônios, usa-se o tamoxifeno para bloquear esse estímulo. Tá? Só que ele não é um anticoncepcional. Então, dependendo da idade, dependendo dos fatores que ela tem,
pode sim correr um risco de gravidez. E o tamoxifeno não vai bloquear isso. Então ela tem que usar um método adicional, mas aí tem que conversar com o médico que está acompanhando certinho para orientá-la da maneira mais correta. A Juliana Lima colocou assim, ó: dizem que bebê do sexo feminino, quando é gerado, nasce emborcado. É verdade? Lu, tem um monte Emborcado. de história, O de que seria cultura. emborcado? É Não virado? sei te dizer o que é exatamente, porque existem termos que são usados culturalmente, né, que é difícil até a gente saber o que é. Mas, olha, não tem história de a barriga é mais redonda, a barriga é mais pontuda. É mentira isso? Dá mais azia com o cabelo, dá menos azia sem. Isso é uma coisa das nossas avós lá atrás, que a gente não vê na prática. Não É verdade, tem grandes né? diferenças Nasceu do sexo. cabeludo, aí você fala assim, por isso que eu tava com azia. Exatamente, tem muita gente que fala isso. Então não tem essa variação, não tem nada a ver. O sexo não vai interferir no tipo do parto ou que jeito que vai ser. Então, independente do que ela tenha querido se manifestar sobre emborcado, não tem muita diferença pelo sexo, não. É bem tranquilo isso. Nasce todo mundo igual. Nasce, todo Né? mundo, se for para nascer, vai nascer Que belezinho. bonitinho. Ó, a Paloma, ela diz assim, Lu, estou grávida de 24 semanas, meu médico pediu que eu refizesse alguns exames que fiz no início da gestação, deu tudo normal. Apenas as plaquetas estão um pouco abaixo dos valores de referência. Daí ela coloca, deu 142 mil os valores de referência, né? E são, que seriam de 150 a 450 mil, dela deu 142 mil. Certo. Meu médico só vai ver o resultado semana que vem. Então, pergunta para o doutor Gustavo se esse valor que deu é normal. Pode falar para ela ficar tranquila, Lu. A gente sempre brinca que assim, às vezes você pega uns resultados de exames, vem lá escrito no laboratório, essa é referência para homem, essa é para mulher. E deveria ter essa é para grávida. Porque na gravidez mudam os valores de referência também. Tá vendo, gente? Então, plaqueta não varia tanto, mas está muito próximo do normal. E oscila isso durante a gravidez. Nesse nível, ela pode ficar tranquila, não tem problema que o médico vai ver semana que vem. Muito possivelmente, ele vai só orientá-la a usar alguma medicação específica, como uma vitamina, e vai ter que repetir um pouquinho mais para frente o exame para acompanhar isso. Porque pode ser uma oscilação daquele dia que ela colheu e no próximo exame já normalizou. E a gente se preocupa muito com plaquetas abaixo de 100 mil, que aí é uma alteração mais importante. Mas nesse nível, 142, que está pertinho do nível de referência, ela pode ficar tranquila e não tem problema que o médico vai ver semana que vem. Porque eu imagino, viu, o teu desespero na hora que você viu o exame, viu, Paloma? Porque, ó, se o valor de referência seria de 150 a 450 mil, o dela deu abaixo, falou, opa, tô grávida, tem alguma coisa errada. O pessoal errada. fica bem desesperado, às vezes. Tem gente que até fala assim, doutor, eu nem abri o exame porque eu vou ver lá, eu só vou ficar assustado. Porque eu não sei o que é normal e o que não é. E é verdade. Existem alguns exames, e principalmente as gestantes, aí vai uma dica, não se assuste quando você olhar algum exame seu e tem algumas alterações, que aquilo pode ser normal. Claro que nem tudo vai ser normal, mas pequenas variações dentro dos valores de referência podem ser normais na gravidez. Perfeito. Semana que vem o doutor Gustavo Torino volta. Isso aí, Lu. Tá? Fica tranquilo. Toca aqui, doutor. Muito obrigado, viu? Nada, imagina o prazer daquilo. Obrigada.